Fala galera, bom, dia 3 de janeiro, estamos começando o ano de 2025. Eu tô aqui hoje aproveitando essa marginal de Tietê, sem trânsito, né? O único dia, eu acho, do ano que não vai ter trânsito, um dos poucos. E queria compartilhar com vocês uma questão sobre planejamento estratégico, tá? Então, para quem não sabe, né, a gente já toca o negócio da família, é um negócio tradicional, né, de reformas em edifícios. A empresa já existe há quase 14 anos. Eu estou vou fazer 8 anos agora em fevereiro que eu estou na empresa. Então eu vou passar aqui algo que nós iremos fazer em 2025 e que vai com certeza te ajudar para qualquer segmento que você tenha, né, qualquer que seja o nível da empresa, né, uma empresa que esteja começando agora, de pequeno porte, médio, as grandes também já têm as suas metodologias, né, de fazer um planejamento estratégico, mas eu quero desmistificar aqui algumas coisas, simplificar para vocês, porque isso não tem que ser trabalhoso. Não adianta a gente falar de um planejamento estratégico que vai demorar 3 meses para você fazer, porque aí a gente já vai estar em março e a gente já vai ser atropelado ali pelo dia a dia da operação, né? Então, toda empresa pequena e média sofre com isso, né? Muitas vezes os donos se tornam funcionários do próprio negócio justamente pela falta de planejamento. Aqui eu vou compartilhar com vocês algumas coisas bem básicas, mas que podem fazer muita diferença e que você consegue em 2 semanas aí deixar tudo isso muito bem alinhado. A primeira delas é até repetitivo, até uma coisa chata de falar, parece aqueles TCCs, né, de curso de administração, de missão, visão e valores da empresa. Mas eu vou dar umas dicas aqui para dar uma clareada nisso. De repente você consegue reescrever sua missão, visão e valores ou escrevê-las aí pela primeira vez, tá? Basicamente, a missão de uma empresa é como você faz as coisas diferente dos demais, né? Então, por que você existe ali? Qual que é a sua missão? Como que você faz de uma forma única, né? Que te represente mesmo. Então, a missão é muito você colocar o como, tá? Como que você faz. A visão é onde você vai chegar daqui 5, 10 anos, pode ser mais de longo prazo sempre, né? Essa visão. Onde você vai chegar, como que você quer ser reconhecido depois desse tempo, realizando essa missão, né? Então vamos supor, no nosso caso, ser, né, uma das empresas brasileiras, ou a referência de empresa brasileira em termos de reformas prediais, reformas de fachada, impermeabilização, esse serviço que a gente faz muitas vezes aí em condomínios ou para construtoras e tudo mais. A gente quer ser, né, então, ali a top one do Brasil. Essa é a nossa visão. A missão é justamente fazer diferente, né? Isso que a gente prega para todos os nossos colaboradores, para a gente mesmo, né? O nosso mantra ali é fazer diferente. Enquanto tá todo mundo fazendo de uma forma, nós faremos de outra, né? Nós faremos sempre algo a mais para o nosso cliente. Então, desde um cuidado que a gente tome ali numa proteção diária, até mesmo na durabilidade da reforma, tudo isso é fazer diferente para a gente. Então, essa é a nossa missão, né? A gente existe para ser diferente. E os valores devem estar sempre muito conectados com o autoconhecimento dos donos da empresa ali, dos sócios da empresa. Por quê? Aquelas palavrinhas bonitas que muitas vezes a gente coloca, né, para mostrar no site, no institucional, talvez possam não servir de nada, tá? Por quê? Se você coloca essas palavras porque você achou legal, isso é um problema grande, inclusive, porque você vai estar escrevendo alguma coisa ali no seu site ou nas paredes, né, da empresa, que agora existe isso, né, de você colocar ali as palavras-chave e tal, dos valores. Só que se você não vivencia isso, se você não dá o exemplo desses valores no dia a dia, de nada vai adiantar. Fica até meio contraditório, né, para os colaboradores da empresa. Então, o ideal é que
através do autoconhecimento, você saiba quais são os seus valores como dono da empresa, né? Você entenda ali, reflita um pouco nisso e consiga chegar nas palavras que são as suas palavras, né? Que é o que você vivencia, o que você acredita, porque vai ficar muito mais fácil de você ser o exemplo da empresa e das pessoas seguirem isso. Uma vez que está escrito na parede, está escrito no site e realmente é uma coisa que veio de dentro para fora, aí faz todo sentido. Aí realmente você vai utilizar os valores como filtro dos profissionais que fazem parte da sua equipe. Alguns que têm valores totalmente distintos não vão compactuar com aquilo e vão sair, isso é bom. Agora, as pessoas que se atraírem ali pelo que você prega e pelo que você vive, de fato vão ser atraídas, né? Vão querer continuar na empresa ou vão querer entrar na empresa. Então, valores basicamente é isso, tá? Passada essa fase aí, né, de trabalho de curso de administração, a gente vai para uma outra fase que já é um pouquinho mais, não é tão de conhecimento geral, mas já é bem difundido, que é o tal dos OKRs. Podem ter várias definições de OKR, mas trazendo aí para o português, são os objetivos e resultados chaves, né, que você vai alcançar ao longo do ano. A melhor forma de você desenhar os OKRs, na minha visão, e acho que isso vai te ajudar muito, é quebrando isso por departamentos, ou seja, qual é o objetivo de cada departamento, e também podendo quebrar isso por trimestres. Então cada departamento pode ter o seu OKR trimestral. Para deixar bem fácil esse entendimento, pensem que o OKR devem ser degraus que a sua empresa tem que subir a cada trimestre. Então são implementações que, uma vez que elas foram feitas, elas têm que se tornar um padrão, para você nunca mais deixar de fazer aquilo e você poder depois pensar num segundo degrau, terceiro e quarto. Então vamos falar, por exemplo, da área do RH. O RH pode ser quebrado em 4 OKRs e a gente pode colocar um primeiro OKR de estabelecer quais são os indicadores chaves. Então vamos falar de turnover, de absenteísmo, de uma pesquisa de clima, e isso tem que estar implementado no primeiro trimestre, tá? Então vai definir quais são esses indicadores que o RH vai olhar e desenhar qual vai ser a metodologia, e de repente a cada trimestre vai ter essa pesquisa ou os indicadores, alguns que vão ser mensais, e isso está implementado na empresa. Pronto. Primeiro OKR é ter indicadores periódicos do RH. Legal. Primeiro OKR foi atingido. Segundo OKR pode ser alguma iniciativa de retenção de talentos, né? Então uma forma de você querer que aquele funcionário fique na empresa. Pode ser através de uma iniciativa de um benefício a mais, né? Um plano de saúde que você coloque agora para os funcionários, ou até um Gym Pass, né? Aquilo que hoje tanta gente coloca, que faz muito sentido também, né? Para cada colaborador ali cuidar da sua saúde. Isso demonstra, né, essa importância que a empresa tem com cada um. Então vamos supor que essa é um segundo OKR, né, que é implementar um pacote de benefícios que vai diferenciar a sua empresa. Mais um degrau que você subiu no quesito do RH. E aí, por aí vai, né? No terceiro e no quarto trimestre do ano, você coloca mais 2 objetivos ali que vão ser estruturantes. E aí você pensa, você conseguindo dividir isso pelas áreas, né? Então tem lá RH, financeiro, controladoria, planejamento, comercial, marketing, até mesmo a diretoria pode ter os OKRs dela. Então imagina que sensacional você poder colocar esses degraus, né, que cada equipe, cada membro da equipe ele pode atingir a cada trimestre, onde você vai estar mensurando, olha, realmente deu certo, não deu. Isso depois pode se tornar um salário, né, a mais, né, uma remuneração variável, ou premiações como viagens no final do ano, enfim, N coisas que você pode pensar
se cada uma dessas metas forem atingidas, tá bom? Então, pensar em OKR é pensar em estruturar e aumentar o nível da empresa, de robustez da empresa por departamento, tá? Isso vai fazer você chegar num outro nível e você consegue bater um papo, né? Entender já quais são as dores ali da sua de cada departamento, o que você ainda, digamos que precisa melhorar em cada área, e você vai transformar isso em OKR, beleza? E por último, que também vai fazer uma baita diferença, é você ter uma visão. Isso você vai precisar muito, né, da ajuda do financeiro e da parte de custos, de controladoria, digamos assim, até mesmo a contabilidade pode te ajudar nisso, que é você fazer um orçamento para 2025. Isso já deveria ter sido feito, tá? Mas eu sei que na correria, às vezes a gente não consegue dar conta de tudo ali. Final do ano é sempre bem puxado, né? Então, você agora em janeiro conseguir desenhar esse orçamento, como que funciona isso? Você pode entender como que foi seu pacote de gastos em cada departamento também, tá? Em cada vertente. Então vamos supor, de custo fixo, né, que é o aluguel, energia elétrica e coisas do tipo, eu gastei 5% do meu faturamento. Para vendas eu gastei 15%. Para marketing eu gastei mais 5%. Com o Prolabore ali da diretoria e tudo mais, teve mais 15%, vamos supor. Então você consegue entender cada tipo de custo e quanto que ele foi percentualmente, né, em relação ao faturamento. Então você já tem ali um cenário 2024, vamos supor. Por isso que é importante, né, você ter esse controle dos números, dos valores ali mês a mês. Se você tem esse histórico, você começa a desenhar 2025. E aí que está o segredo. Não adianta só a gente querer aumentar o faturamento. Vamos supor que nós, em 2024, faturamos 1 milhão e nesse ano agora a gente quer faturar 2 milhões. Queremos dobrar o faturamento da empresa. Não adianta você simplesmente dobrar também todos os custos dessa empresa. Claro que você vai acabar ganhando mais, né? Porque o faturamento dobrou. Mas é muito interessante que você pense desde o início a reduzir proporcionalmente esses custos. Então vamos supor que você teve um lucro em 2024 de 20%. Lembra, a gente falou lá dos gastos, né, do comercial, marketing, administrativo, custo fixo, enfim. Tudo isso teve uma somatória lá de 80%, então sobrou 20% de lucro. É interessante que no seu orçamento do próximo ano, você tente chegar não a 80%, mas a 75% nesse montante, ou até menos, porque isso são metas de orçamento que você vai ter para que a proporção entre o que você faturou e o que você está gastando seja menor. Ao invés de você lucrar 20%, você está buscando lucrar agora 25%, de repente 30%, 35%, depende muito das suas metas. Por quê? Quanto mais cresce o seu faturamento, ideal que o custo não suba na mesma proporção e talvez ele até diminua. Aí você consegue o quê? Ampliar a margem. A sua margem vai ficando cada vez maior ao longo dos anos, né? Então por isso que serve esse planejamento orçamentário, tá bom? Então ficam essas 3 dicas. Se você acha que agregou valor, comenta aí, curte, porque eu acredito que muitas vezes a gente precisa, né, de um norte para seguir. Não adianta a gente ficar olhando muitas coisas aí complexas. Aqui num vídeo de 15 minutos eu tentei resumir essas ideias. Missão, visão, valores, coisas básicas, né? Lembrando que os valores sempre vêm de dentro para fora, para você poder comunicar isso e ser o exemplo disso para todos ali da empresa. A parte dos OKRs, onde você vai estar sempre estruturando a empresa cada vez mais em tudo que ainda você precisa colocar, né? E você deixando ainda isso por departamento, você dá uma responsabilidade muito maior. A gente tem que parar um pouco com isso, de achar que
você contrata uma pessoa e ela fica o resto da vida fazendo a mesma coisa. Isso daí é desumano, né, e desrespeitoso com as pessoas que estão confiando na empresa. Tá? E você deixar as pessoas na zona de conforto é a pior coisa que você pode fazer por alguém, né? Então, por mais que às vezes essa pessoa não enxergue, quando você incentiva, ela vai sim falar dos problemas, de como ela poderia fazer aquilo melhor, e você vai poder ter esses objetivos para poder cobrá-la, e ela vai melhorar o trabalho dela, e você vai melhorar a empresa. Com isso todo mundo cresce, tá? Se não for para ser desse modo, a gente nem precisa ter empresa, ter nenhum tipo de negócio, porque se é para ficar na mesmice, né, isso é muito ruim mesmo. E acredito que todos aqui possam evoluir, não só como empresários, mas também como funcionários, como colaboradores, né? Que um analista possa se tornar gerente, esse gerente um dia possa se tornar diretor, e é assim que a gente tem que pensar as coisas, tá bom? Por isso que os OKRs existem. E essa meta de orçamento, né? Onde você vai conseguir ter o histórico, se você tiver o histórico perfeito, porque aí você consegue já traçar os objetivos, onde você gastou muito, que você sabe que você poderia ter já economizado, você coloca uma meta de ajuste maior ainda para essa área, que você sabe que gastou demais em 2024, algumas que você sabe que já vai ficar em linha, mas é importante ter essas metas, né, de quanto que você quer gastar por departamento, tá bom? Tamo junto. Lembrando, essas metas não podem ser economias burras, né? Então, se você pegou um contrato que vai triplicar o faturamento da sua empresa, de repente você vai ter que dobrar o custo mesmo em determinada área, seja uma área de operação, ou alguma área que seja necessária, ou algum investimento em maquinário, coisas assim. Mas aí a gente não tá falando num crescimento na mesma base, né? A gente tá falando de coisas, de novos contratos aí muito maiores que podem entrar, né? Ou uma venda de um número de produtos muito maior do que você estava esperando. E aí normalmente os custos, principalmente os custos variáveis, eles vão subir também, tá? Então é sempre pensar numa economia, mas de forma inteligente, né? Que você não prejudique a operação e o dia a dia do pessoal ali, tá bom? Tamo junto. Se ajudou você, comenta, curte aí, se inscreve no canal que vai ter mais vídeos daqui em diante. Tamo junto.